Como assim, doutor? Quer dizer, então, que o empresário que não está hoje se beneficiando do que o biohacking entrega, ele está rasgando dinheiro, está deixando de faturar, está deixando de crescer mais rápido, já que a velocidade no mundo dos negócios é muito importante, é um fator determinante, acelerar com mais velocidade, quando a direção está certa. Como assim? O empresário já está rasgando um caminhão de dinheiro e não sabe, porque nenhum empresário gosta de rasgar dinheiro. Então vamos explicar aí como é que funciona isso aí na tua visão e depois eu complemento quando tiver algum gancho. Explica para nós aí. Imagina algo bloqueando seus neurotransmissores. E a gente precisa estar com eles ao tempo todo ali em alerta, na atividade máxima, para a gente conseguir explorar a máxima da nossa capacidade e colocar isso como performance. Então você quer dizer para mim então que os neurotransmissores não é assunto para agora, mas é algo fundamental para eu faturar mais. Total. Só que se tiver sendo bloqueado por algum estímulo, alguma coisa, eu tô performando menos, logo faturando menos. Por quê que eu não posso bloquear os meus neurotransmissores e por que que isso impacta, talvez, no bolso do empresário? Explica um pouquinho mais. Os neurotransmissores, eles que vão gerar a parte de foco, energia, cognição, memória e ajudar ali na parte de raciocínio lógico. Então, quando eles estão bloqueados, seja por citocinas inflamatórias, intestino inflamado, seja por estresse, cortisol nas alturas, resistência insulínica, e entra uma série, uma consequência aí de alterações, que vai ser de forma individualizada, por isso a importância de estar avaliando os exames, né? Não sei com que frequência vocês avaliam, mas tem que ter esse acompanhamento individualizado, exames frequentes de check-up, e não é, gente. 5 exames, né? 10, exato, 10 Cinco exames, exames. pelo amor de HDL, Deus. LDL, triglicéridos, É muito além disso, né? Então a gente vai pedir marcadores inflamatórios, vai entender o seu corpo, a parte toda sua metabólica, hormônios que são importantíssimos, avaliar o seu estilo de vida, sono de qualidade, começa por aí, né? Sim. Quem não tem sono de qualidade não vai ter bom desempenho. E no Tudo mundo das começa pelo sono. anfetaminas, Ah, meu Deus. cafeína no extremo, a gente vai falar depois disso. Como é que dorme bem se o cara tá dando uma gasolina de foguete Exato. para nunca desligar, né? Então, Não, e eu falo, né? Quem começa tendo que acordar com café e dorme com álcool ou anfetaminas, alguma coisa aí tá errada. Então, realmente, o corpo ele vai dando sinal e muitas vezes a gente acaba negligenciando. Então, a gente tá aqui para tentar deixar isso aí em alerta para vocês. e eu vou esclarecer um pouco mais o que a doutora trouxe para ficar ainda mais evidente para você. É importante para o empresário que está hoje querendo romper as barreiras do que para ele antes era impossível, mas ele está conseguindo avançar numa velocidade que nem ele acreditava. É importante para esse empresário que quer construir um legado, que quer deixar o nome marcado na história, que quer faturar muito, crescer, explodir, tomar decisões inteligentes, Total. rápidas. É Total. importante para ele ter foco e atenção. É importante para ele não procrastinar aquilo que é importante, não empurrar com a barriga, mas fazer independente das consequências, ele vai lá e resolve. Resolver é fundamental, né? Como que o empresário avança se ele não tem uma capacidade de tomar decisão? Só que a tomada de decisão, ela passa por um processo metabólico, biológico, que a doutora acabou de falar, de você ter o seu cérebro operando no máximo. Então, como que você toma decisões inteligentes que vão fazer a sua empresa rampar, explodir, se você não tem nem energia, se está tudo inflamado? Ou seja, tá claro que se você não cuida, vamos falar da parte dos teus neurotransmissores, da tua saúde cognitiva, você tá rasgando muito dinheiro. Ou seja, o que faz então, doutora, um empresário talvez ter essa performance cognitiva abaixo do esperado? Você já falou algumas questões, estresse demasiado, qual empresário não se estressa? Então quero saber como que faz depois, porque não dá para retirar muitas vezes o estresse, mas dá para criar estratégias para que fique menos estressado. E o que mais pode causar essa inflamação e essa desregulação na minha parte cognitiva que faz com que eu não tome decisões e automaticamente perca dinheiro, procrastine, perca dinheiro, demore para tomar decisões, perca dinheiro, tome decisões erradas e perca dinheiro. O que faz, além do estresse, um sono de péssima qualidade? O que mais? Aí a gente vai entrar num outro pilar muito importante que é a alimentação. Então, quando a gente pensa em alimentação, hoje, gente, é tudo muito ultraprocessado, cheio de química, enfim, se você conseguir tirar alimentos que são inflamatórios, é um grande E passo. às vezes só diminuir, né, doutora? Já ajuda, né? Para quem come Muito, 100% da muito. alimentação, retira 50%, Exato. 20% já
dá uma boa melhora, né? Muito, muito, muito. Mas assim, o intestino é o segundo cérebro, a gente vai falar muito sobre intestino, sobre a importância da alimentação. Enquanto você tiver o intestino inflamado, a gente tem que lembrar, 80, 90% dos receptores serotoninérgicos e são de bem-estar está no intestino. Então assim, a gente tem que pensar que enquanto a gente estiver inflamado, uma alimentação ruim, isso vai gerar também o estresse, porque aumenta todos os outros hormônios, enfim, cortisol também. Então, uma coisa leva a outra, não é algo segmentado, é tudo interligado. Então, quando a gente fala sobre biohacking, essa é a importância, é o sono, é a alimentação, é a atividade física. Por quê? Porque tudo hoje tem muita toxina. Então, seja o desodorante, seja tudo é muito contaminado. Então, a gente precisa ter técnicas e, claro, né, avaliação de exames que vão ajudar a gente identificar o que que o seu corpo tem de toxina, o que que precisa desintoxicar, o que que a gente precisa tratar para a gente realmente, de forma individualizada, potencializar os seus resultados. Então, essa é a importância. A alimentação, a gente vai falar até de outras coisas aqui muito importantes, outros pilares importantes dentro do biohacking, mas esses são os básicos que vocês iniciando já começa a dar um diferencial para vocês. Legal, a gente vai falar daqui a pouco já sobre uma ação prática, já que a gente deu uma visão mais macro, uma visão um pouco mais aberta e mais ampla, e a gente tem hoje, né, toda uma análise criteriosa dos alunos que entram para esse curso com a rotina personalizada que a gente está criando, vai criar, se você ainda não teve a sua, porque a gente não teve tempo de olhar ainda, né? Mas a gente está dando um prazo aí de até aproximadamente 7 dias para a gente conseguir olhar para a tua rotina, analisar com o nosso time e criar a tua rotina. Então, fica tranquilo que você vai ter. A gente está tendo todo um cuidado de entender qual é a tua peculiaridade, quais são hoje os seus maiores desafios nos negócios, na vida pessoal, para a gente poder realmente entrar nessa parte individualizada. Então, simples e muito fácil de entender. Você não precisa se tornar um monge budista, uma médica como a doutora, que faz praticamente assim, algo o que muitas vezes é um desafio para nós, que não somos médicos, para ela, que já vive isso há muitos anos, sai como facilidade, mas ela não nasceu pronta. Ela acabou incorporando isso e hoje ela consegue ter atitudes que trazem mais performance, longevidade, qualidade de vida porque ela começou a trabalhar no básico lá atrás. É isso que a gente quer trazer para vocês. Vocês não têm noção. O desafio para mim, doutora, é mais fácil eu lutar com peso pesado do UFC e disputar o cinturão com ele depois de 40 anos do que eu ficar minha vida inteira sem comer açúcar. É um desafio. E Mas é sobre isso também, nem precisa desse radicalismo todo, né? Isso é biohacking para mim importante. não é isso. Estamos Exatamente. alinhados, né, doutora? Equilíbrio, total. Ok, né? Estamos alinhados. Então, assim, a gente não quer que você simplesmente faça tudo perfeito. Eu nem acredito nisso. Porque, às vezes, você acha que está fazendo algo positivo para você, mas você vive estressado. Você está acabando com prazeres, com lazer, que é melhor você ir ali e comer um pouquinho de um doce, um açúcar, você se permitir comer um sushi, comer um hambúrguer. Só que, poxa, isso se tornar uma regra a vida inteira, você vai ter um problema, uma hora a conta chega. Então a gente não está aqui para defender o que é certo ou errado, porque cada um tem a sua forma de enxergar, inclusive esse assunto que a gente está entregando. Tem médicos que vão ter outros vieses, tem pessoas que vão defender outras estratégias. Tá tudo certo, eu, doutor, a gente não é dono da verdade, bem longe disso. A gente está aqui para trazer um pouco do que realmente funcionou na prática para os nossos clientes, doutora, pacientes, e a gente sabe que o que a gente está falando tem respaldo científico e também tem respaldo das pessoas que confiam no nosso trabalho. Ou seja, talvez vai funcionar muito para você, talvez não. Mas fato é, você pode ser muito melhor hoje do que você foi ontem. E não se apegue no radicalismo, porque eu não acredito que isso seja sustentável. Então, assim, é um passo de cada vez, Exato. devagar, que você consiga avançar cada vez mais. Então, se você quer colocar mais dinheiro no seu bolso, é natural que você tenha que olhar para a máquina que mais faz você hoje jogar jogo de gente grande no negócio. Falei, né, em algum vídeo, seja depois desse ou antes desse, tu vai ver em algum momento, a doutora concordou, não adianta você simplesmente colocar toda a sua energia em sistemas, ferramentas, processos, gestão na sua empresa se você não cuida do Da máquina, da sua máquina. ativo mais precioso, né? Exato. Então, doutora, a gente vai passar depois já a algo prático que seja aplicável. Você vai trazer a sua visão como médica, o que que você acredita que faz sentido para o pessoal começar devagar, um passinho de cada vez, talvez tomando um pouquinho mais de água, retirando um pouquinho o açúcar refinado com algum outro
açúcar menos deletério, não sei. Eu vou deixar ela falar a visão dela como médica para você já começar a colocar em prática imediatamente, pelo menos aquilo que faz sentido para você. Quer complementar com alguma coisa antes da gente entrar na parte prática? Eu acho que a gente vai ter para cada módulo, né, Sim. explicando tudo, então acho que Uhum. o que a gente conversou aqui tá bem conversado, só realmente falando que radicalismo vai gerar estresse, não é o que a gente acredita, não é o que a gente quer, então tem que viver com leveza, né. Então, a gente só quer que vocês tenham a consciência de uma rotina mais equilibrada, mais saudável, e tudo que você não faz diariamente que seja ruim, uma inflamação, um alimento que é inflamado todo dia no seu corpo. Isso vai realmente a longo prazo gerar a inflamação crônica, vai alterar seus neurotransmissores, tudo que a gente não quer que aconteça. Agora, de vez em quando, hoje eu vou me permitir comer, coma sem culpa. Mas a gente vai conversar em outros módulos sobre isso, né, Lincoln? É isso aí. Acho que é isso. Fechado? Então, bora lá. Se você é empresário, adora o seu dinheiro, continua com a gente porque vem coisa boa aí. Até a próxima aula.